e desabafar sobre o que aconteceu com o nosso tricolor. Só queria falar agora com a torcida do Vasco. Faz tempo que a gente não conversa. Nós aqui, vascaínos da comunidade. A venda do Vasco da Gama é iminente. O Vasco será vendido a qualquer momento e nos próximos dias. Essa é a expectativa lá dos dirigentes do Vasco, de fazer tudo até o início da Copa do Mundo e usar a pausa da Copa do Mundo de pouco mais de 40 dias para fazer a transição já. Eu tomei um susto quando eu fiquei sabendo disso também, porque essas negociações são muito complicadas, né, chat? Mas a ideia é resolver isso logo. A pior coisa que pode acontecer para um gestor que lida com lugares em que há, estou tomando cuidado, política e paixão, né, no meio, a pior coisa que pode acontecer para esse gestor é que grandes decisões acabem caindo em ano eleitoral. E é o ano eleitoral do Vasco, né? Onde tem política e paixão, as coisas são mais difíceis. Sabe que quando a Disney e a Apple quase fundiram, né, quando a Apple ia comprar a Disney, a reunião tinha só o Bob Iger e o Steve Jobs, não tinha mais ninguém, eram só os dois. Porque conforme vai entrando gente, e as cifras são muito grandes, pode demorar mais, pode desandar. Então, esse deal do Vasco, por exemplo, esse acordo do Vasco, essa venda do Vasco, para a família Lamáquia, que é a família dona da Crefisa, era para ter acontecido no ano passado. No final do ano passado, e o dinheiro ia ajudar demais o Vasco naquele ano. Só que por diversos motivos. E eu não vou entrar aqui no mérito de quem está certo, quem estava errado, quem magoou quem, porque isso não importa mais para o torcedor do Vasco, nem para os compradores. Era uma negociação muito dura, muito difícil, com cifras muito altas, com muita gente envolvida. Quanto mais gente se envolve, mais tem telefone sem fio. E você tem, de um lado, um Vasco traumatizado, ali no ano passado, com o que aconteceu com a 777, e dirigentes muito responsáveis, um deles, inclusive, o Pedrinho, colocou os próprios bens pessoais deles na recuperação judicial do Vasco, o que é um negócio de maluco. Toda vez eu vou falar isso para vocês, isso não existe, cara, isso é uma coisa de doido. Isso nunca vai acontecer no futebol mundial, uma maluquice dessa. Ele não é bilionário. O Pedrinho não é bilionário. Mas ele fez essa maluquice, malandro. Então, de um lado tem o Pedrinho. O Pedrinho botou o sangue dele na recuperação judicial do Vasco. Ele botou a pele dele. Quando os caras falam, skin the game, lá na Faria Lima, pô, isso é skin the game, pelo amor de Deus, o cara botou o corpo dele. Imagina como é que ele explicou isso para a esposa dele, em casa. Então ele estava lá, negociando. Só que do outro lado, a Crefisa, os donos da Crefisa, família Lamáquia, seu Zé, a Leila, pô, os caras são duros, né, velho? Não no sentido de grana, que eles têm muito, mas é dureza ali é porrada. A gente tem negociadores muito difíceis no bom sentido lá do outro lado. Olha o império que eles construíram. Olha tudo que eles têm. Não é fácil essa conversa. Não é fácil você chegar num acordo rápido e de primeira. E ali, então, muito vai e vem. Uma frase solta que pode magoar aqui, uma frase solta que pode magoar ali, e o negócio desandou. O Vasco só não teve um ano trágico no ano passado, financeiramente falando, por causa da recuperação judicial, que ajuda muito, e também porque chegou na final da Copa do Brasil, e essa grana ajudou a segurar as contas do Vasco. Mas depois o tempo foi passando, parecia que não ia mais acontecer nada, só que aí o tempo vai cicatrizando essas mágoas, certo? Os adultos vão querendo conversar de novo, houve uma reaproximação, deixaram as diferenças de lado, vamos começar outra vez, começaram a conversar de novo, e agora parece que as coisas estão caminhando bem. E a informação que eu tenho é que a tentativa é de fechar esse deal até o início da Copa do Mundo. O que nós temos aqui, então, de informação? Eu sei que muita gente já deu, mas eu fico com medo de falar as coisas. Então, agora o que eu vou falar eu tenho certeza. Vamos lá. A dívida do Vasco pode ser até 1,3 bi. Vai depender muito da recuperação judicial, que você pode renegociar uma dívida aqui, alguém pode abrir mão de um negócio ali, vai variar, tá? Mas digamos seja o pior caso possível, 1,3, dívida do Vasco. Os compradores, a família Lamáquia, veja, o Vasco não está sendo vendido para a Crefisa. Está sendo vendido para a mesma família que é dona da Crefisa. O Vasco não é uma subsidiária da Crefisa, isso é uma loucura. É a família Lamáquia que está comprando.
os compradores vão assumir a integralidade dessa dívida, que é até diferente do que fez a 777, que eu odiava, né? Eu sempre falei desde o primeiro dia eu falei para vocês da 777, falei, gente, isso aqui é estranho, e era pouco dinheiro também. Era, acho que 700, eu falei, isso aqui não vai fazer cócega na dívida do Vasco. 1,3, e isso vai ser pago pelos compradores, tá? Essa dívida, ela é separada do futebol, não tem nada a ver com futebol. O investimento no futebol, esse é um ponto de atenção. 500 milhões para contratações, mas eles não decidiram o ritmo. Parece que vai ser 100 milhões por ano em 5 anos. Eu acho pouco. 20 milhões de euros, muito pouco. Mas vamos conversar disso daqui a pouco. Se eu fosse eles, eu negociaria diferente, mas vamos conversar disso daqui a pouquinho. Todo o dinheiro da venda de jogadores volta para o futebol, não vai para pagar a dívida. A dívida, então, é separada, é isolada, é outra coisa. Centro de treinamento, entre 100 e 150 milhões de investimento num novo centro de treinamento para o Vasco. Fluxo de caixa, que é um problema, porque o Vasco ainda tem prejuízo. Tem um déficit operacional todo ano, o Vasco. Isso, os novos compradores vão aportar dinheiro, então, para segurar o fluxo de caixa do Vasco, pagar salário, etc. Para o clube, aluguel de São Januário triplicaria, de 1 para 3 milhões, mas tem royalties garantido de 2 milhões para a associação e previsão de 15 milhões ao ano à associação por 10 anos via leis de incentivo. Não tenho a menor ideia do que significa, mas porque isso a associação vai dizer, os caras que operam o clube, a associação, a piscina, a sauna, eles vão poder dizer melhor o que vai acontecer. Mas isso é o que eu tenho de informação do dia. E sobre o CEO, é entendimento lá dentro que quem deve escolher o CEO são os compradores, é quem está comprando. Será que o Pedrinho aceitaria esse cargo? Eu acho que não, tá? Eu acho que o Pedrinho não aguenta mais. Eu acho que o Pedrinho vê a hora de sair dessa, cara. Quer salvar o Vasco, ó. Ir embora. Vamos conversar então, chat, antes de eu entrar no São Paulo. Não existe negócio, não existe deal desse tipo perfeito, não existe SAF perfeita, não existe uma venda perfeita, não existe. Sempre vai ter algum probleminha, sempre vai ter alguma reclamação. Eu acho que o Vasco deu uma sorte absurda de um bilionário brasileiro ser vascaíno. Quem dera eu no meu tricolor ter alguém assim, porque a gente não tem. Mas eu acho que o Vasco deu muita sorte. A parte da dívida, cara, é a melhor parte, é a parte decisiva para mim. É a parte que mais me pega. Independentemente do futebol, da associação, dos royalties, é a dívida. Porque é uma dívida virtualmente impagável. Não tem como pagar 1,3 bilhões. Nenhum clube tem. É impossível pagar isso aí. É só com um milagre. E esse milagre, pelo jeito, está acontecendo. Esse deal vale a pena muito pela dívida. Pelos assumirem esses 1,3 bi. O investimento no futebol eu achei pouco. 500 milhões em 5 anos, 100 milhões por ano, eu acho ruim, tá? Eu acho que pode negociar, talvez, 250 milhões no primeiro ano e você tenta montar um elenco de longo prazo, talvez, montar um elenco melhor, 300 milhões no primeiro ano, porque é aí que você vai ser competitivo. Eu acho também arriscado você focar só na dívida e não investir no futebol, porque o futebol é o produto do Vasco, é o que torna ele competitivo. Então, talvez melhorar esse 500 milhões, talvez pedir um pouco mais no começo, para tentar montar um elenco melhor e competir nos próximos anos, talvez seja uma ideia mais segura. A SAF parece um pouco a do Galo, certo, chat? Porque é uma família muito rica, torcedora, comprando. E a gente viu o que aconteceu, Maíra está aqui, é testemunha disso, a gente viu o que acontece quando um cara que não entende de futebol, um herdeiro que não entende de futebol, não como vocês são herdeiros que entendem muito, assume o dia a dia do clube. Deu errado. Os jogadores não falavam a mesma língua do cara que estava lá da MRV e ele não falava a mesma língua dos jogadores. Então, eu acho que esse é um ponto de atenção. Parece que quem vai ficar lá no dia a dia, não como CEO, mas como esse ponto de contato da SAF com o clube, dos compradores com o clube, é o tal do Marcos, que é o filho do seu Zé. E eu não sei se ele entende de futebol. Provavelmente não. Isso é um ponto de atenção. Eu acho que é um cuidado que o Vasco tem que ter olhando para frente, só para ver o exemplo que foi o Atlético Mineiro. Então, acho que isso me pega um pouco, mas mesmo assim, não seria para derrubar o negócio. O futebol precisa ser comandado por gente do futebol. Né? O futebol precisa ser comandado por gente da bola. Já estou dando a deixa para a gente falar do São Paulo daqui a pouco.
E o último ponto de atenção assim, que eu queria trazer para a torcida do Vasco que está aqui com a gente na comunidade é a garantia financeira. Eu não sei quanto tem de dinheiro ali na família Lamáquia, mas eu acho que tem muito. Eu acho que tem bem mais do que esses, sei lá, 3 bi, 2 bi e meio desse negócio. Eu acho que tem mais. Então eu acho que esse ponto é mais seguro, muito mais seguro do que a 777, que no primeiro dia, eu ainda estava no 3 na área, já estava na cara que era estranho. Era só olhar. Era uma breve pesquisa no Google, para você ver que os caras tinham porto de não sei onde, seguro, resseguro e clube de futebol. Não faz o menor sentido aquilo lá. Eu acho que agora o risco é menor. Então, olhando tudo isso, na minha opinião, o dia não é tão bom no futebol. Tem a chance de ter um cara lá que não entende muito de futebol. Ponto de atenção. A garantia financeira, eu não sei quanto eles têm de dinheiro, mas me parece que eles têm bastante. Agora, os caras vão assumir a dívida e vão pagar a dívida. Tem que fazer. Tem que fazer. O Eric está falando, eu não sei quanto. Cada veículo fala uma coisa. Eu precisaria ver a conta corrente do seu Zé, meu. Pegar o celular do seu Zé lá, entrar no banco dele e ver o que tem. Mas eu não sei. Mas eu acho, minha opinião, se eu fosse vascaíno, cara, tem que fazer, velho. E tá aí, você como nesse momento, as palavras do Thiago Leifert, analisando um pouquinho sobre a SAF do Vasco da Gama e todos os detalhes envolvendo essa venda que está mais próxima do que nunca. O Vasco vai efetuar ali sua venda para o Marcos Faria Lamáquia, né, que é ali o enteado da Leila e filho de do José Lamáquia, no caso, né, que é o marido da Leila. Então, assim, cara, é uma SAF ali que promete estremecer o futebol brasileiro, com o Vasco tendo investimentos e atacando o principal ponto, que é as dívidas que tanto atormenta o torcedor e também o Clube Cruz Maltino. É muito importante atacar essa dívida ali para que possa ficar tranquilo e possa fazer investimentos mais seguros, para que possa também ter mais segurança do mercado. O mercado olha para o Vasco às vezes e olha que o Pedrinho resgatou bastante isso, né? Em relação à credibilidade. Mas antes eu olhava o mercado ali e o mercado falava assim, Vasco, não tenho certeza que vou receber. E agora não, o Pedrinho vai passando credibilidade e com a chegada do Lamáquia pode tudo ir fluindo devagarzinho. Lógico, né? Muito mais rápido do que se fosse o Vasco na mão do Pedrinho. O Pedrinho não tem o investimento que o Lamáquia tem, não tem a finança que o Lamáquia tem, mas eu tô muito, assim, analisando um cenário bastante complexo, assim, eu vejo uma SAF positiva, na qual o Vasco pode tirar bons frutos e conseguir ser resgatado o mais rápido possível e de um clube que estava quase na falência virar uma potência muito grande no cenário mundial. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal, acione o sininho da notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 70 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Ficamos por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!